A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou André, seminarista na Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode acessar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram, abiblia.em1ano, ou no facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos nossos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a Palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje é o dia 159 de nosso podcast A Bíblia em um ano, e nós leremos os capítulos 22 a 24 do Evangelho segundo São Mateus, onde Nosso Senhor faz uma advertência a respeito dos escribas e dos fariseus, e ainda profere um discurso escatológico. E também leremos o Salmo 70. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 22. Jesus tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é como um rei que preparou a festa do casamento de seu filho. Mandou seus servos chamarem os convidados para a festa, mas eles não quiseram vir. Mandou então outros servos com esta ordem: Dizei aos convidados: Já preparei o banquete, e os bois e os animais cevados já foram abatidos. Tudo está preparado. Vinde para a festa. Os convidados, porém, não se importaram. Um foi para seu campo, outro para seus negócios, e outros agarraram os servos, bateram neles e os mataram. O rei ficou irado e mandou suas tropas matarem aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida disse aos servos: A festa do casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide às encruzilhadas dos caminhos e convidai para o casamento todos os que encontrardes. Os servos saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do casamento ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou um homem que não estava trajado para o casamento, e perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem o traje para o casamento? Ele, porém, calou-se. Então o rei disse aos que serviam: Amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Com efeito, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Os fariseus saíram e tramaram entre si para surpreender Jesus em alguma palavra. Mandaram os seus discípulos com alguns partidários de Herodes para perguntarem: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. Não te deixas influenciar por ninguém, pois não fazes acepção de pessoas.
Dize-nos o que te parece. É permitido ou não pagar tributo a César? Jesus, porém, percebendo-lhes a maldade, disse: Hipócritas, por que me quereis pôr à prova? Mostrai-me a moeda do tributo. Apresentaram-lhe 1 denário. De quem é esta figura e a inscrição? Perguntou ele. De César, responderam. Ele então lhes disse: O que é de César, devolvei a César, e o que é de Deus, a Deus. Ouvindo isso, eles ficaram admirados e, deixando Jesus, foram embora. Naquele dia aproximaram-se dele uns saduceus, os quais afirmam que não há ressurreição. Perguntaram-lhe: Mestre, Moisés disse: Se alguém morrer sem ter filhos, seu irmão se casará com a mulher dele, a fim de suscitar descendência para seu irmão. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro casou-se, morreu, e como não tivesse descendência, deixou a mulher para o irmão. E do mesmo modo o segundo e o terceiro, até o 7º. No fim de todos, morreu a mulher. Na ressurreição, a qual dos 7 pertencerá a mulher, já que todos a tiveram? Jesus lhes respondeu: Estais errados, não compreendeis as Escrituras nem o poder de Deus. Na ressurreição, homens e mulheres não se casam, nem se dão em casamento, mas são como anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não lestes o que foi dito por Deus? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Ouvindo isso, as multidões ficavam extasiadas com seu ensinamento. Quando ouviram que Jesus tinha feito calar os saduceus, os fariseus reuniram-se e um deles, um doutor da lei, perguntou-lhe para pô-lo à prova: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. Ora, o segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses 2 mandamentos. Estando os fariseus reunidos, Jesus lhes perguntou: Que pensais sobre o Cristo? De quem ele é filho? De Davi, responderam. Ele replicou: Como então, movido pelo Espírito, Davi o chama de Senhor quando diz: Disse o Senhor ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo de teus pés? Se, pois, Davi o chama Senhor, como pode ele ser o seu filho? Ninguém conseguia responder-lhe, e a partir daquele dia, ninguém mais ousou fazer-lhe perguntas. Capítulo 23. Depois, Jesus falou às multidões e a seus discípulos: Na cátedra de Moisés estão sentados os escribas e os fariseus. Portanto, tudo o que eles vos disserem, fazei e observai, mas não imiteis as suas ações, pois eles falam e não fazem. Amarram fardos pesados e insuportáveis, e os põem aos ombros dos homens, mas eles mesmos não querem movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas obras só para serem vistos pelos homens. Usam faixas bem largas com trechos da lei e põem no manto borlas bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos primeiros assentos nas sinagogas, de serem cumprimentados nas praças públicas e chamados de Rabi. Quanto a vós, não vos façais chamar de Rabi, pois um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos. Não chameis a ninguém na terra de Pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não vos deixeis chamar de guia, pois um só é o vosso guia, o Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, fechais aos outros o reino dos céus, mas vós mesmos não entrais, nem deixais entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, percorreis terra e mar para ganhar um só prosélito, e quando o conseguis, o tornais merecedor da hiena, 2 vezes mais do que vós.
Ai de vós, guias cegos, dizeis: se alguém jura pelo santuário, não vale, mas se alguém jura pelo ouro do santuário, então vale. Insensatos e cegos, que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Dizeis também: se alguém jura pelo altar, não vale, mas se alguém jura pela oferenda que está sobre o altar, então vale. Cegos, que é mais importante, a oferenda ou o altar que santifica a oferenda? Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E quem jura pelo santuário, jura por ele e por aquele que habita no santuário. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus, e por aquele que nele está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como o direito, a misericórdia e a fidelidade. Isto é o que deveríeis praticar, sem deixar aquilo. Guias cegos, filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estão cheios de roubo e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o copo por dentro, e ficará limpo também por fora. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossadas e de toda podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos diante dos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, edificais sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Vós, portanto, completai a medida de vossos pais. Serpentes, crias de víboras, como escapareis da condenação da hiena? Vede, eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. Em consequência disso, cairá sobre vós todo o sangue dos justos derramados na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que assassinastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo, tudo isso vai recair sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos como uma galinha reúne seus filhotes debaixo das asas, mas vós não quisestes. Vede, vossa casa ficará deserta. Declaro-vos, pois, desde agora não mais me vereis até que digas: bendito o que vem em nome do Senhor. Capítulo 24. Quando Jesus saiu do templo e foi caminhando, os discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele então declarou: não estáis vendo tudo isso? Em verdade vos digo, não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Quando então se assentou no Monte das Oliveiras, os discípulos se dirigiram a ele em particular e perguntaram: dize-nos, quando será isso? Qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Jesus tomou a palavra e disse: atenção, que ninguém vos engane. Muitos virão usando o meu nome e dizendo: o Cristo sou eu, e enganarão muita gente. Logo ouvireis falar de batalhas e de notícias de guerras. Prestai atenção e não vos assusteis, pois é preciso que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. De fato, há de se levantar nação contra nação, e reino contra reino. Haverá fome e terremotos em vários lugares. Tudo isso é o começo das dores. Então vos entregarão à tribulação e vos matarão. Por causa do meu nome sereis odiados por todas as nações. Então muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente.
Hão de surgir muitos falsos profetas que enganarão muita gente. A iniquidade se espalhará tanto que o amor de muitos esfriará. Quem, porém, perseverar até o fim, esse será salvo. O evangelho do reino será proclamado em todo o mundo, como testemunho para todas as nações. Então virá o fim. Quando virdes, pois, a abominação desoladora, de que falou o profeta Daniel, instalada no lugar santo, o leitor entenda: os que estiverem na Judéia, fujam para as montanhas. Quem estiver no terraço, não desça para apanhar coisa alguma em casa, e quem estiver no campo, não volte atrás para pegar o manto. Ai das mulheres grávidas e das que estiverem amamentando naqueles dias. Orai para que vossa fuga não aconteça no inverno ou em dia de sábado. Haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o início do mundo até agora, e nunca mais haverá. Se aqueles dias não fossem encurtados, ninguém escaparia, mas por causa dos eleitos serão encurtados. Se então alguém vos disser: aqui está o Cristo, ou ali está, não acrediteis. Surgirão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e maravilhas para enganar, se possível, até os eleitos. Vede, eu vos preveni. Se vos disserem: ele está no deserto, não andeis até lá, ou ele está nos esconderijos, não acrediteis. Com efeito, assim como de repente o relâmpago sai do oriente e reluz até o poente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua perderá sua claridade, as estrelas cairão do céu, e as potências celestes serão abaladas. Aparecerá então no céu o sinal do Filho do Homem. Então todas as tribos da terra baterão no peito e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com grande poder e glória. Ele enviará seus anjos com forte som de trombeta, para reunir seus eleitos desde os quatro ventos, de uma extremidade do céu à outra. Da parábola da figueira aprendei a lição. Quando seus ramos vicejam e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Vós, do mesmo modo, quando virdes todas essas coisas, sabei que o Filho do Homem está próximo, às portas. Em verdade vos digo, não passará esta geração até que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas minhas palavras jamais passarão. Ora, quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem mesmo o Filho, mas somente o Pai. A vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé. Nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E nada perceberam até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo. Um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho. Uma será levada e a outra será deixada. Vigiai, portanto, porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Sabei, pois, isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós, ficai preparados, pois na hora em que menos pensais, virá o Filho do Homem. Quem é o servo fiel e prudente que o Senhor encarregou sobre os outros servos para lhes dar alimento na hora certa? Feliz aquele servo que o Senhor, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade vos digo, ele o encarregará de todos os seus bens. O servo mau, porém, se pensar consigo mesmo: meu senhor está demorando, e começar a bater nos seus companheiros e a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse servo virá num dia em que não o espera e numa hora que desconhece, o aniquilará e lhe destinará a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Salmo 70. Ao Maestro do Coro, de Davi, para lembrar.
Ó Deus, vem em meu auxílio. Senhor, vem depressa em meu socorro. Fiquem confusos e amedrontados os que atentam contra a minha vida. Caiam para trás e se envergonhem os que me desejam o mal. Retrocedam por causa da sua confusão, e os que me diziam, bem feito, bem feito. Exultem e se alegrem em ti todos os que te buscam, e digam sempre, seja engrandecido o Senhor, os que amam a tua salvação. Eu, porém, sou indigente e pobre. Ó Deus, apressa-te em vir a mim. Tu és meu auxílio e meu libertador. Senhor, não demores. Olá, sou Flávia Nascimento, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Pertenço ao Instituto Secular Servas de Jesus Sacerdote. O trecho do Evangelho de Mateus que ouvimos começa com a parábola do banquete de casamento e segue com 4 perguntas, que mostram a crescente tensão entre Jesus e as autoridades judaicas. Por 3 vezes, Jesus é interrogado, com o intuito de ser pego em alguma de suas respostas. E a 4ª pergunta é o próprio Jesus quem faz aos fariseus. Relembremos essas perguntas. Primeira pergunta: é permitido ou não pagar imposto a César? Segunda pergunta: na ressurreição, a qual dos 7 irmãos pertencerá a mulher, já que todos a tiveram por esposa? Terceira pergunta: mestre, qual é o maior mandamento da lei? 4ª pergunta, feita pelo próprio Jesus: que pensais sobre o Cristo? De quem ele é filho? Como Jesus respondeu de maneira extremamente sábia a todas as perguntas que lhe fizeram, o evangelista acaba o trecho dizendo que, a partir daquele dia, ninguém mais teve coragem de lhe fazer perguntas. O problema aqui não está na questão das perguntas, mas no intuito que os líderes judaicos tinham por trás de seus questionamentos. Os evangelhos trazem muitas outras perguntas que foram feitas a Jesus, sem o intuito de prejudicá-lo, mas para aprender com o Senhor. E nós, que tipo de perguntas temos feito a Jesus? Temos tido a coragem de ir até Ele para esclarecer as inquietações de nossos corações? A oração, o diálogo com Jesus é fundamental em nossa caminhada de fé. Existem questões em nossa vida que só Ele pode nos dar as respostas que tanto buscamos. Não tenhamos medo de recorrer ao Senhor. Voltando ao Evangelho, após responder aos questionamentos dos líderes judaicos, Jesus inicia uma série de advertências a respeito dos escribas e fariseus, que culminam com os 7 ai de vós, apontando a hipocrisia desses grupos. Diante dessas advertências, vamos retomar uma frase-chave. Portanto, tudo o que eles, os escribas e os fariseus vos disserem, fazei e observai, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. E nós, estamos colocando em prática os ensinamentos do Evangelho que procuramos anunciar? Ou só temos falado de Jesus da boca para fora, sem realmente viver como Ele ensinou? Será que as advertências de Jesus servem para nós também? Agimos com hipocrisia, fazendo as coisas só para sermos vistos pelos outros, sem coerência entre fé e vida? Que essas advertências de Jesus nos desinstalem e nos impulsionem na busca pela conversão, pois seria muito triste ouvirmos o Senhor pronunciar sobre nós aquele ai de vós. Que as palavras de São Paulo VI nos ajudem nessa busca constante por sermos verdadeiras testemunhas do Evangelho. Os homens de hoje escutam muito mais as testemunhas que os mestres. E se escutam os mestres, é porque são testemunhas. Precisamos falar de Jesus e agir de acordo com o que Ele ensinou. Só assim as pessoas nos darão ouvidos e nosso anúncio será fecundo. No capítulo 24 de seu Evangelho, Mateus nos apresenta o início do sermão escatológico de Jesus, deixando-nos a perseverança e a vigilância como lições centrais. Encerremos nossa reflexão com uma pergunta
que abre a parábola final do texto que ouvimos. Quem é o servo fiel e prudente que o Senhor encarregou do pessoal da casa para lhes dar alimento na hora certa? Esse servo fiel deve ser cada um de nós, eu e você, chamados a levar o pão da palavra para alimentar tantas pessoas que vivem famintas de um sentido maior para suas vidas, sentido que só em Jesus encontrarão. Assumamos a nossa missão com entusiasmo e alegria, confiantes nas palavras do Senhor sobre o servo fiel. Feliz aquele servo que o Senhor, ao chegar, encontrar agindo assim. Que a Mãe da Divina Graça nos sirva de exemplo para agirmos sempre conforme a vontade do Pai. Querido irmão, querida irmã, Jesus afirma a todos nós: felizes os que escutam a palavra de Deus e a põem em prática. Peçamos que a palavra que acabamos de ouvir se faça vida em nós e inspire as nossas ações. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é o Padre Jaime Roça, vigário-geral da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!